Chegou a hora do vídeo mais pedido do meu canal. Milhares de pessoas já me pediram esse vídeo e eu tenho adiado porque eu pessoalmente prefiro fazer vídeos que aumentem sua nota, né? Que eu fale alguma dica que tenha o potencial de aumentar sua nota. Mas eu resolvi finalmente fazer um vídeo da minha trajetória completa. E aí eu vou falar assim, de quando eu era criança, estudava, depois que eu tive a minha carreira, larguei tudo, e finalmente quando eu fui aprovado em várias medicinas. E apesar de ser um vídeo que não vai mudar a sua nota, é legal você enxergar que tem vários caminhos para se atingir o mesmo objetivo. E eu vou, dentro do possível, compartilhar algumas lições que eu tive durante todo esse período. Então bora lá desde o início. O Lamberzinho era um bom aluno? E eu não era um bom aluno, eu era um péssimo aluno. E eu não falo isso com orgulho, tá? Acho que a sua vida vai te poupar muito problema você começar a estudar cedo, que é algo que eu não fiz. Eu não era um bom aluno. Para falar a verdade, eu fui um dos piores alunos na maioria dos meus anos. Para você ter ideia, eu fui recusado em algumas escolas porque eu ainda não estava alfabetizado no momento certo, então eu fui uma criança atrasada. Depois, para entrar no ensino médio, eu peguei 4 recuperações e passei por conselho em 2 matérias. Então eles me jogaram para o ano seguinte. No segundo ano do ensino médio eu ainda era bem ruim e fui um dos piores da sala. Eu fui o antepenúltimo ou um dos 5 piores da sala. E não era nem tanto por dificuldade de aprender. Eu era uma pessoa extremamente hiperativa. Eu não me focava na aula, eu estava sempre pensando em outras coisas. E eu dormia em muitas aulas. Eu era excluído de sala de aula o tempo todo por conversa, porque eu tinha essa dificuldade de ficar atento muito tempo. Eu ainda tenho, na verdade, tá? Eu só tive que desenvolver um monte de processo meu para melhorar essa questão que faz diferença na vida, né? E aí, do segundo ano pro terceiro, caiu a ficha de que eu preciso começar a estudar. E no terceiro ano eu fui um ótimo aluno. Eu consegui terminar entre um dos primeiros entre todos os terceiros anos. Isso foi bem legal porque no segundo ano eu tinha sido um dos piores da sala. Então, uma das primeiras lições que eu tenho aqui para te falar da minha trajetória e que talvez se aplique a você ou não, é que assim, é óbvio que o passado afeta a sua vida e o seu futuro. Mas você sempre tem uma chancezinha de tentar mudar, sabe? Caiu minha ficha no terceiro ano e aí virou uma prioridade pra mim, me focar na aula, tentar aprender, ir atrás, descobrir o que eu quero da minha vida. Isso mudou em um ano, mudou bastante meu rendimento. Mas assim, não foi o suficiente ainda para eu ter uma chance numa escola pública. Eu nem pensava em medicina naquela época, tá? Eu tinha outros planos pra mim, que eu vou contar agora já. Mas o meu terceiro ano definitivamente foi importante na minha vida pra eu entender que eu tinha capacidade pra aprender, pra estudar, se eu mudasse meu foco, sabe? Tinha essa questão, depende de mim, não era só o acaso, né? Se eu mantivesse uma inércia desde o segundo até hoje, eu não teria conquistado quase nada do que eu conquistei. Então foi um ano muito importante para ter essa mudança de mentalidade, do tipo, estudar é importante, eu preciso sentar e começar a aprender. E aí acho que uma pergunta que vem naturalmente, que já me fizeram no passado, até quem pegou meu boletim lá pelo Lumber Club sabe que eu fiz por ampla concorrência. Eu fiz o ensino médio com bolsa integral, numa escola que não era ruim, mas não era uma escola que treinava você para vestibular. Então, para você ter ideia, entre todos os terceiros anos da minha escola, só 2 pessoas passaram por uma segunda fase da FUVEST. E não eram em cursos concorridos. Então, era uma escola que, assim, me ensinou alguns conceitos, me ensinou a aprender, me ensinou a ser crítico, analítico, mas não me treinou para vestibular. Eu terminei ensino médio com 0 preparação para vestibular, muito baixa mesmo, e ninguém saiu de lá pronto para entrar numa escola pública. Todo mundo saiu de lá assim. Ah, vamos fazer um cursinho, ou tinha gente que conseguiu ir para uma escola paga razoável, mas para uma USP da vida era exceção de exceção de exceção. Então acho que isso é legal para você entender que assim, entre o Lamberzinho, que era péssimo aluno, pro Lamber do terceiro ano, que já começou a estudar, pro Lamber do futuro que passou na medicina, eu tive que ir crescendo aos poucos, não foi super talento, não foi magia, não foi sorte, não foi estude 3 meses e passe em medicina. Não, foi uma construção de conhecimento. É uma escadinha que eu fui caminhando, melhorando aos poucos. Eu comecei mesmo a ficar sério no estudo depois dos 30 anos de idade. Mas isso é uma história para depois. Vamos voltar então pro término do meu colegial. Quando eu terminei o meu colegial, eu era uma pessoa que gostava muito de computador e de videogame. Eu tinha aprendido a programar um pouco durante o meu ensino médio, porque eu jogava muito jogo online na época e alguns jogos me davam uma certa vantagem se eu programasse. Então eu comecei a aprender a programar durante o meu ensino médio, não pela escola, pelo Google mesmo, procurando, tentando, jogando joguinho, tentando configurar os joguinhos. E a escolha natural para mim naquela época
que eu até gostava de biologia, mas não tinha nem cogitado medicina, a minha escolha natural foi para ciências da computação, que foi a faculdade que eu me formei, e eu fiz estágio durante a faculdade inteira, consegui me formar depois de 4 anos, meio na loucura, assim, meio que trabalhando todo dia, estudando de manhã, trabalhando à tarde. Então, nos meus 2 últimos anos, eu trabalhei todo mês, sem exceção, todo dia. E os trabalhos que eu tive durante a faculdade me deram uma oportunidade de, um pouquinho antes de me formar, uma empresa super grande me contratou, com um salário que, para mim, na época, era muito bom, assim, era algo que eu nem conhecia, era para minha idade, porque eu conhecia em termos de grana, eu sempre só tinha grana de estágio, sabe? Então veio uma grana de um salário de verdade, então foi algo bem legal que eu aceitei e acabei ficando vários anos nessa empresa. Eu trabalhei por 7 anos nessa empresa, onde eu cresci bastante, tanto em termos de carreira quanto de salário, e passei por um monte de área. Eu entrei como analista de sistemas, que é basicamente você programa e cuida de alguns aplicativos da empresa, mas aí eu fui para um caminho mais de gestão, então eu fiz uma pós-graduação em administração de empresa, e aí eu já tinha um salário para pagar, esse tipo de curso, e fui crescendo na empresa, e por um bom tempo foi um ótimo emprego que eu adorava, era bem motivado, mas depois de um tempo eu comecei a não acreditar mais no que eu fazia, assim, tá? Então eu cheguei a ser gestor de pessoas, cheguei a ter uma equipe de 20 pessoas lá, era um grande banco que existe ainda, mas é um emprego que depois que eu perdi aquela motivação de conseguir um emprego bom, um salário bom, foi me desgastando muito. Chegou um momento que eu já não acreditava no que eu fazia do ponto de vista da empresa mesmo. Banco não é o que eu chamo de um negócio super a favor de ajudar os outros, sabe? É ao contrário disso, em muitos casos, né? Isso começou a me machucar um pouco. Eu trabalhava demais também. Chegou uma fase que eu estava dormindo de 2 a 3 horas por noite. Comecei a perder cabelo que nem louco. Comecei a emagrecer muito. Comecei a ficar doente mesmo. Depois de uns 4, 5 anos de empresa, foi caindo assim, sabe? Eu não gostava mais, me fazia mal. Mas mesmo me fazendo mal, eu fui tentando levar, porque era um cargo muito bom, um salário muito bom, uma empresa teoricamente muito boa, e eu tinha um cargo bom para minha idade, assim, eu estava bem colocado para minha idade, então foi muito difícil largar o osso, porque toda a minha trajetória tinha sido de me treinar para aquele cargo que eu tinha, de estudar para aquele cargo. Então, se eu fosse sair daquilo, o que eu faria, sabe? Eu podia mudar de empresa, mas ter uma função parecida, que já não é algo que eu gostava. Mas eu fui levando, eu tentei mudar várias vezes de área. Então, nos últimos 3 anos que eu fiquei na empresa, eu tive essa chance de mudar de área 3 vezes para ver se eu me adaptava, se eu gostava, se me fazia bem. E a empresa gostava de mim, então ela deixava eu fazer essas mudanças. Mas chegou um ano para mim, o último ano assim, que não dava mais mesmo. Aí teve um dia que eu tive uma reunião que eu achei uma reunião completamente inútil, super ruim. E saindo da reunião, meio que sem pensar assim, só meio que caiu um balde d'água assim, sabe? O que eu tô fazendo da minha vida? E eu saí dessa reunião, pedi demissão, sem ter um plano B, sem fazer acordo com a empresa. Eles ainda falaram, fica mais uns dias na empresa. E pra mim, assim, eu falei, não. Porque eu já tava 3 anos acumulando esse desgaste, né? Então eu saí e fiquei um tempo, meio que uns meses pensando na vida, o que eu vou fazer. Mas algo que eu fiz nesses 7 anos de empresa muito bem é guardar grande parte do meu salário. Então eu era uma pessoa bem extremista nesse sentido, inclusive. Eu sou uma pessoa que abriu mão de muitos bens para pegar dinheiro e investir. Porque eu sempre tive em mente que eu não sei o que vai acontecer no futuro, então é melhor eu ter uma segurança aqui. Então nos 7 anos eu fui juntando dinheiro, eu guardava assim, tentava guardar até 70% do meu salário. O meu dinheiro é muito assim, aluguel e tentava não pagar mais nada. Então a empresa dava uns benefícios, tipo comida, e eu tentava só comer com os benefícios da empresa. Então eu tentava não gastar, eu saía pouco. Pra mim era muito uma mentalidade de guardar dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã. E ainda bem que eu fiz isso, né? Porque quando eu pedi demissão, eu tive dinheiro, vivendo meio no limite, mas me deu essa margem para ver o que eu queria, para ir atrás de sonhos novos. E aí chega no ponto então que tenho uma grana guardada, razoável, não tenho emprego, não tenho ideia do que eu vou fazer, não quero voltar para minha vida anterior, então eu nem procurei mais emprego, eu não queria aquela função, sabe? Eu até pensava na época, será que eu vou para um mestrado? Mas eu não queria manter aquela vida, eu não estava gostando daquela vida, eu não era mais feliz com aquilo. Então, é meio que tudo era novo para mim. Foi uma fase gostosa. Apesar desse medo de não saber o que eu ia fazer no futuro, foi assim. E agora, sabe? Meio que o céu é o limite, no sentido de tá na hora de eu escolher o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero. Eu já tive essa vida de fazer
o que a sociedade queria, o que era mais prático, e partir para uma coisa que eu realmente gostava. E aí foi uma época assim que eu comecei a ler um monte de coisa, estudar um monte de coisa, comecei a estudar sobre saúde, começou a me interessar mais o processo de envelhecimento, comecei a me preocupar mais com meus avós, que na época todos estavam vivos, e juntou um monte de peça na minha cabeça que me levou à medicina. Então eu decidi, no final do ano que eu larguei meu emprego, que eu ia seguir esse sonho novo, que era o sonho da medicina, mas aí com um monte de questão, né? Vários poréns. Eu não tinha uma base boa, eu não tinha condições de pagar de jeito nenhum uma medicina particular. O que mais? Eu não estudava há mais de 10 anos matérias de colegial, e mesmo quando eu estudava eu já falei que eu não era um ótimo aluno. Eu descobri, né, no momento que eu decidi que eu queria medicina, que era muito, muito difícil passar em medicina numa escola pública, porque tinha muita gente que queria, ano após ano só aumentava a concorrência, as notas pioravam, o número de vagas não aumentava proporcionalmente, então era algo que seria muito difícil. Mas eu tinha colocado aquela ideia na minha cabeça e eu estava disposto a ir atrás daquele sonho. E foi a partir desse momento que eu realmente comecei a entender o que era estudar. E assim, só para descrever meio que a minha mentalidade na época, né? Eu queria passar em medicina, queria fazer medicina, queria me tornar médico, mas eu só tinha a opção de ir por escola pública, era muito difícil, e eu não tinha nenhuma outra ideia, não tinha outra coisa que eu gostaria de fazer. Eu só tinha essa opção, sabe? Não tinha outra coisa que eu queria me desenvolver, que eu queria passar, que eu queria começar. Era o único plano que eu tinha, eu não tinha plano B, era o que eu queria. Então na minha cabeça estava assim, beleza, eu quero isso, não tenho outra opção, mas eu preciso fazer algo a respeito para passar a ter chance. E aí minha mente, a ideia que me veio era, eu preciso, para conseguir isso, aprender melhor que os outros. Eu tô com uma concorrência que é cada vez melhor, agora tem internet, cada vez mais pessoas têm acesso à informação. E então o que eu preciso, o meu diferencial precisa ser, eu preciso no mesmo tempo que essas outras pessoas, aprender mais que elas, para sair de uma base não boa para uma base boa e eventualmente passar em medicina. Então eu preciso gastar um tempo para aprender a aprender. E aí com essa que foi uma das maiores lições da minha vida, assim, de você precisa aprender a aprender, isso vai facilitar um monte de coisa na sua vida, não só medicina, tudo na sua vida. Se você tiver uma facilidade maior para aprender, tudo vai ser mais fácil para você. Então eu peguei o final do ano, esse ano que eu tinha largado o meu emprego, depois que eu decidi, e comecei a estudar como aprender. Comecei a ver vídeos de como aprender, comecei a ver vídeos de como a memória funciona, comprei livros de como aprender melhor, comprei livros de como estudar. Por isso que eu sei um monte de coisa que eu passo nesse canal. Porque eu fiquei um tempo estudando isso. Porque no final daquele ano a minha ideia ainda não era conhecer o conteúdo, era descobrir como aprender aquele conteúdo para que no ano seguinte, que eu ia fazer um cursinho no caso, eu conseguisse aprender mais que os outros. E foi um período gostoso de muita criatividade, muita experimentação para ver o que funcionava para mim, que é uma das coisas que eu falo muito nesse canal, que é não basta você seguir o que os outros falam. Você seguindo o que os outros falam, você vai ter um resultado igual ao dos outros. Ou pior até, porque aquilo funciona para aquela pessoa e não para você. Você precisa saber o que funciona para você. E eu descobri nesse período, nunca parei, né, esse processo de aprender mais e de me conhecer, mas começou nesse período. E aí no final do ano eu até me inscrevi num super intensivão, assim, de um cursinho de uns 2 meses, que não foi muito para aprender conteúdo, não tinha chance de eu passar numa medicina, mas eu desenvolvi um pouco da minha metacognição. Eu comecei a entender assim, o que cai? Eu ainda não tinha aprendido o que cai, mas eu já sabia o que cai. E aí então eu fui pro meu primeiro ano de cursinho mesmo, assim, sério, depois desse ano, que foi o ano que eu larguei tudo, fiquei um tempo pensando, decidi que eu queria medicina e aprendi a aprender. Pelo menos comecei esse processo. E aí no começo desse meu primeiro ano livre de vida, sabe? O primeiro ano que eu já não tinha nada programado, eu fui atrás de um cursinho barato perto da minha casa. E aí eu achei um cursinho que dava umas bolsas se você se inscrevesse até tal data, que era o mais barato deles, que não era o cursinho top assim, mas era o que dava para pagar. E como eu ainda tinha que criar uma base, para mim era uma ótima opção. Principalmente porque era perto de casa, eu não perderia tempo, sabe, em trânsito, indo e voltando, porque em São Paulo é complicado, você perde muito tempo se locomovendo. E aí eu comecei no cursinho como uma criança querendo aprender tudo do zero, assim, sem preconceitos, sem fórmulas mágicas, tentando me descobrir como aprender, tendo interesse nos conteúdos, porque como eu não tinha aprendido vários deles, e vários deles eu nunca tinha usado na vida, eu comecei a ter interesse em querer saber o que é cada coisa. Então foi o ano que eu mais rendi de longe.
Foi o ano que eu cheguei em 140 pontos. Eu consegui passar na UFSCar, na Federal, pela ampla concorrência. Não foi assim, me inscrevi e passei, né? Rodou várias vezes a lista, mas cheguei a passar. E é isso, e foi um ano meio mágico pra mim. Foi meio mágico porque eu tava sentindo muito prazer em aprender, porque eu tava com a mente totalmente limpa em termos de matéria de ensino médio, né? Eu fiquei trabalhando vários anos, fiquei 10 anos sem ver matéria de ensino médio, então eu tava muito curioso, era prazeroso pra mim, eu ficava feliz de aprender algo novo. Então foi um ano que eu fui de uma base não boa para 140 acertos, o que pra mim é algo muito bom em um ano. Mas eu consegui isso porque eu perdi aquele tempo antes aprendendo a aprender, senão eu acho que seria impossível conseguir uma vaga em medicina. Mas no final das contas deu certo. Não era o que eu queria, eu queria ficar em São Paulo, tá? Porque eu tinha minha vida em São Paulo, eu vivia a vida inteira em São Paulo, meus amigos estavam em São Paulo, minha família estava em São Paulo. Então eu passei na UFSCar, usando aquele meu método lá de garimpar a vaga no SISU. Não era uma vaga que. Eu queria passar em medicina, né? Mas não era uma faculdade que eu queria. Mas como era uma escola pública de medicina e é muito difícil passar numa escola pública de medicina, eu fui para São Carlos tentar. E foi um ano meio conturbado para mim, porque eu cheguei em várias conclusões boas e não tão boas, né? Primeiro lugar que eu fui muito feliz no ano de cursinho e quando eu fui para a UFSCar eu rompi com muitos laços e coisas que me faziam feliz em São Paulo. Porque meu desejo era ficar em São Paulo, a minha vida sempre foi em São Paulo, eu gostava de ficar em São Paulo. Então eu fui para a UFSCar para tentar uma vida nova, mas eu tive que romper com as coisas que me faziam bem. Porque apesar de eu era feliz no cursinho naquela época, e eu era feliz com a minha vida. E aí eu troquei por uma vida totalmente diferente, e por mais que eu até tenha gostado da faculdade lá da UFSCar, e tenha feito umas amizades legais na UFSCar, eu não fiquei bem mentalmente por ter quebrado tudo que tinha me feito bem. Foi como assim, eu tive vários anos ruins no trabalho, finalmente eu voltei a ter uma vida legal e voltei a ser feliz, por um ano pelo menos, e aí eu quebrei essa minha felicidade e fui tentar uma coisa nova. Então o ano da UFSCar é um ano que nos primeiros 6 meses eu levei de boa, eu tive certeza do que eu queria era medicina mesmo, só que foi se aproximando do fim do ano, eu fui ficando triste porque eu já não tinha as coisas que me faziam bem em São Paulo, sabe? Então chegou uma era que eu tava depressivo, voltei a ser depressivo. Depois de estar depressivo lá no trabalho, eu voltei a ser depressivo fazendo o que eu queria fazer, supostamente. E eu achei que o problema era eu ter saído de São Paulo. Então, chegou no meio do ano, eu estava infeliz, eu tentei, fiz o meu melhor, mas eu fui atrás de como que eu poderia voltar para São Paulo para estudar sem gastar dinheiro. Então, na época eu nem tinha falado para minha família ainda que eu estava em medicina, porque eu tinha falado só para minha mãe, tinha pedido para ela não contar para ninguém. Porque ia ser muita pressão ter que lidar com os familiares perguntando por que você saiu do emprego que era bom? Você quer mesmo isso? Eu não estava pronto para lidar com isso. Mas aí eu conversei com a minha mãe e perguntei se eu podia ficar um ano com ela, porque a casa dela é muito pequena. E por um ano ela falou que pode, tudo bem, então eu já não teria que pagar aluguel. Eu entrei em contato com o melhor cursinho de São Paulo e falei, ó, tô fazendo medicina numa pública, mas eu não tô feliz, eu quero ir para São Paulo. Tem como vocês me darem uma bolsa integral aí? E esse cursinho me deu uma bolsa de 100%, tudo pago, e eu resolvi voltar para São Paulo. E aí é óbvio que eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, né? Porque primeiro que, putz, voltar para casa dos pais depois de muitos e muitos anos é muito estranho. No caso, minha mãe só. E também eu tinha feito um acordo com a minha mãe, assim, só por um ano. Outra coisa que era um sentimento muito misto é que, assim, você não larga uma faculdade pública de medicina, né? Já é super difícil entrar. Só que o ponto é que eu não tava feliz, eu tava voltando para aquela infelicidade que eu tava. E uma coisa é você aguentar um ano infeliz, 2 anos infeliz. Outra coisa é você ficar 6 anos num lugar não sendo feliz, né? Então não deu pra mim. Não dava pra mim. Foi o único caminho que eu achei, né? E também tinha uma questão de que eventualmente eu ia precisar voltar a ganhar dinheiro, porque eu tinha o dinheiro guardado, mas não é o suficiente para viver para sempre, né? Então São Paulo me daria mais chances. Isso era uma preocupação que eu tinha. Como que eu ia ganhar dinheiro lá na UFSCar, que é uma cidade bem menor, super pequena comparada com São Paulo, com muito menos oportunidade. Então essa era uma preocupação. Se eu precisasse, por exemplo, trancar por um ano, trabalhar um ano para pagar meus próximos anos de aluguel, eu precisaria estar em São Paulo, sabe? Então tem essa questão também. Então eu voltei para São Paulo para começar de novo. Óbvio que eu tinha uma incerteza de será que eu consigo passar numa faculdade em São Paulo? As minhas opções eram USP, Unifesp ou 100% de bolsa no Einstein. Só. Os três casos eram extremamente difíceis,
mas eu tinha essa crença de que eu era capaz, porque eu tinha melhorado muito naquele primeiro ano e porque eu acreditava mesmo nos meus métodos de aprender, sabe? Então eu voltei, mas eu sabia que se eu fosse tomar essa decisão, né, se eu realmente voltasse, precisava ser assim, eu precisava ser o melhor aluno de todos, não tinha outra opção. As minhas únicas três opções eram extremamente difíceis. Então eu voltei nessa loucura, mas com prazer, sabe? Eu voltei a estudar muito, consegui voltar a estudar muito, eu estava feliz apesar de tudo. Eu ainda tinha um espaço para aprender um monte de coisa nova, porque em um ano, eu acho que não dá para você ver absolutamente tudo em um ano. Então eu voltei e estudei pra caramba nesse ano. E aí eu estudei muito, eu fui muito bem em todos os vestibulares, mas eu não passei em nenhuma das três opções. E não passei, e eu tinha combinado com a minha mãe só um ano lá, então foi difícil. Foi difícil porque, primeiro, eu tinha perdido uma vaga de medicina, né? Segundo, que eu não tinha passado e era o meu plano A e só, não tinha plano B. E eu já não ia poder morar na casa da minha mãe, porque não cabia mesmo, tá? Minha mãe foi um esforço imenso para minha mãe eu ficar lá um ano. Mas é o que deu para fazer, e sou muito grato a isso, claro, porque eu fiquei um ano sem pagar aluguel. Mas aí acabou esse ano, eu não tinha o que fazer, a não ser tentar mais uma vez. Eu não tinha outra opção. A minha única opção, fora tentar outra vez, era procurar um emprego na área, que eu não gostava. Então eu falei, vou enfrentar de novo, e de novo, com esse medo de não passar, né? Porque eu cheguei muito perto, mas quantas pessoas chegam perto e não passam depois de um ano? Então o cursinho me deu de novo essa chance, consegui uma bolsa integral numa escola de redação também, e comecei a procurar lugar para morar. E juro, nesse ano eu mudei 4 vezes de lugar, porque eu encontrava uns lugares que eram péssimos, assim, que não dava para estudar, sabe? Não dava para viver mesmo. Então, um dos lugares que eu fui, pra você ter uma ideia, era um quartinho, era uma casa lá perto do cursinho, que ele alugava quarto para estudante. E era um esquema bem de pilantra. Pra você ter ideia, o quarto que eu arranjei não dava para esticar a perna na hora de dormir. Então eu fiquei um mês e mudei, né? Porque eu não tava conseguindo nem dormir. Fora que tinha uma parede de gesso super pequenininha. Então, qualquer coisa que o cara do lado fizesse, eu escutava. Então, se ele roncava, eu escutava muito alto. Se ele soltava um pum, eu escutava. Tudo que ele fazia, eu escutava. Então, não tinha concentração zero. Não tinha como dormir, não tinha como estudar. Então, eu fiquei nesse lugar um tempinho, mudei de lugar. Aí, eu consegui um quarto em uma outra casa lá, que era uma casa meio abandonada, mas eu arranjei um quarto por um preço quase nada. Só que tinha um pequeno problema que eu descobri depois que eu mudei, que tinha minha cama e tinha um telhado, eu ficava no telhado, eu dormia no telhado. E o telhado era de amianto, e amianto é uma substância cancerígena. Então eu fiquei um tempinho e comecei a morrer de medo, assim, de estar me fazendo muito mal. E aí eu mudei de novo, e aí na minha quarta mudança, eu achei uma casa muito legal lá perto do cursinho de uma senhora que precisava alugar uns quartos. Pela primeira vez eu consegui um quarto que não tinha barulho, que dava para estudar, que dava para dormir direito. E eu, segundo semestre daquele ano. Então, no primeiro semestre foi um caos, porque eu tava estudando, mudando, mas por sorte eu já tinha uma base super boa, que eu já tinha feito 150 no Enem. E aí, no semestre final, eu consegui finalmente me acertar, estudar pra caramba, e nesse ano eu consegui. Aí eu consegui, passei na USP pela FUVEST, passei na USP pelo Enem, fiz mais de 160 pontos no Enem, passei na Unifesp, passei no Einstein com bolsa integral. Porque no Einstein, se você tem uma posição muito boa e não tem como pagar uma escola mesmo, se comprova isso, eles te dão uma bolsa integral. Então foi o ano mais difícil e o melhor ano ao mesmo tempo. Porque eu consegui tudo que eu queria, então eu pude escolher qual vaga eu queria. Eu pude escolher se eu queria passar na USP pelo Enem ou pela FUVEST. Mas foi extremamente difícil, não foi um ano fácil. Eu fiquei mudando, esse estresse. Primeiro eu dormi num lugar que não dava pra esticar a perna, no outro eu dormi no telhado com amianto. Até que deu certo. E aí foi uma grande lição de vida pra mim, assim, foi assim, tem coisas que demoram tempo pra acontecer. As coisas são construídas ao longo do tempo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Tem coisa que exige um esforço maior. Alguns investimentos são a longo prazo. Eu sei que todo mundo quer passar em um ano. Eu sei que esses vídeos de que estudei 2 meses e passei. Mas isso não é realidade. Se você estudou 2 meses e passou, é porque você tinha uma base incrível. Entendeu? Você pode em 2 meses melhorar a sua nota, mas você não consegue em 2 meses de 120 pontos para 160. Isso é surreal. E foi isso. E aí finalmente eu passei. Então agora eu sou um aluno da USP, já passou uns anos, né? Agora eu estou no meu quarto ano. Estou gostando bastante. Não é fácil, é muito estudo. Eu tenho que fazer coisas além da faculdade para ganhar dinheiro, para conseguir pagar meu aluguel. Então é tumultuado.
mas eu tô feliz, sabe? Não é que nem eu tava no emprego, que eu trabalhava pra caramba e era triste. Agora eu trabalho pra caramba, mas com esperança de algo melhor. Eu sinto que eu tô investindo em mim, tô fazendo coisas por mim, tô ajudando os outros ao mesmo tempo. Então minha vida mudou. Então acho que é isso, essa é a minha trajetória. Eu espero que te ajude de alguma forma, pelo menos para você entender que cada um tem um caminho, cada um tem as suas dificuldades. Tem gente que tem um monte de facilidade, tem gente que tem um monte de dificuldade. Eu acho que eu tive mais facilidade do que dificuldade, mas eu tive que passar pelas minhas barreiras também, sabe, para conquistar as coisas. Não foi fácil, eu tive que tomar um monte de decisão polêmica, como largar meu emprego foi extremamente polêmico, fazer faculdade de medicina numa pública foi uma decisão difícil, porque eu sabia que seria muito difícil, e tomar uma decisão de continuar estudando, mesmo não passando, mesmo sem ter onde morar, também foi difícil. Então é isso, eu espero que essa história te ajude de algum jeito, e obrigado.